Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos ter um programa muito especial, então pegue a sua Bíblia e vamos começar o programa Luz para o Caminho. E antes de irmos para a pergunta de hoje, já deixa seu like, compartilha e se você tem uma pergunta bíblica, deixa aqui nos comentários que nós vamos responder. Agora vamos à pergunta de hoje. A pergunta foi feita por Josivânia Almeida Santos. E a pergunta é: já está ocorrendo oscilamento? Felipe, é com você. Muito bem, Gabriel, essa é uma pergunta muito importante. Eu me lembro que no penúltimo estudo nós falamos sobre a obra do selamento e vamos responder então essa pergunta tão importante, da nossa querida irmã Josiane. Se você assistir o programa retrasado, a gente fala um pouquinho sobre isso, mas hoje eu vou explicar de maneira mais clara, lendo também alguns textos do Espírito de Profecia e também da Bíblia, tá bom? Bem, então, para começar, nós temos que entender que a obra do selamento é a última obra em favor da igreja, Nós temos ali descrita em Apocalipse capítulo 14 e também Apocalipse capítulo 7. Nós mencionamos no estudo mencionado anteriormente quando que começa a obra do selamento, E essa obra, ela vai começar no capítulo 7 da seguinte forma. Então, abra sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 7, vamos ler o verso 1 em diante. E já no comecinho já fica ali subentendido quando que começa essa obra de selamento, Em Apocalipse 7, verso 1 diz assim: e depois destas coisas, que coisas? Estava acontecendo alguma coisa anteriormente. Então lembra? Nós temos a abertura dos 7 selos. No capítulo 5, João, ele tem a visão do livro selado. E esse livro continha a história da igreja. E não havia ninguém que era digno de abrir os livros. E é nesse momento que João fica triste, chora, porque ninguém era digno. Até que de repente aparece o Cordeiro degolado. E eis que era o único digno de abrir os livros. E começou a abrir os selos. E quando foi abrindo os selos, abriu o primeiro selo, nós vimos ali a história a primeira parte da história da igreja cristã no primeiro século. E no primeiro século, nós temos então o Cavaleiro Branco, que representa a igreja num período em que corresponde do ano 27 ao ano 100, saiu para vencer. Depois disso, nós temos a abertura do segundo selo, que é o Cavaleiro Vermelho, a abertura do terceiro selo, que é o Cavaleiro Preto, o período de escuridão espiritual. Isso tudo nós mencionamos no estudo que nós falamos sobre 144 mil, No penúltimo estudo. Até que foi aberto o sexto selo. E quando abriu o sexto selo, houve um grande terremoto. Isso está em Apocalipse 6, versículo 12. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto. O sol tornou-se negro como saco de crina e a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por ventos fortes, deixa cair os seus figos verdes. Então ele viu ali que quando abriu o sexto selo aconteceu esses 3 fenômenos. Um grande terremoto, o escurecimento do sol, o sinal na lua e a chuva de estrelas. Isso significa que nós temos que fazer um levantamento histórico. Já aconteceu algum evento em que em sucessão houve um grande terremoto, o sinal no sol, o sinal na lua e nas estrelas? Sim, isso nós deixamos claro no penúltimo vídeo. Então, o grande terremoto de Lisboa, do dia 1º de novembro de 1755, foi um dos maiores terremotos já registrados. E ele aconteceu exatamente ali no século XVIII. E ainda no século XVIII, em 1780, nós temos o escurecimento do sol e o sinal na lua. E as pessoas perceberam que ali era o cumprimento da profecia bíblica. Além disso, em 1833, nós temos a chuva de estrelas. Então, ficou claro que o único período da história em que, em sucessão,
aconteceram esses eventos, foi nesse período. E agora sim nós entramos no capítulo 7 de Apocalipse. Entre a abertura do 6º selo e a abertura do 7º selo, que é o silêncio por meia hora, que é o período da volta de Jesus, nós temos a obra de selamento. Em outras palavras, depois da chuva de estrelas de 1833, nós temos, pouco tempo depois, o início da obra do selamento, tá? Então, qual que é a obra? Aí diz aqui, Apocalipse 7, verso 1 em diante. Depois disto, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, entre a abertura do 6º selo e a abertura do 7º selo, nós temos a obra do selamento, né? Quando nós temos as 3 mensagens angélicas, é interessante porque é dito assim: vi o anjo voar pelo meio do céu e ele trazia o evangelho eterno. E o que ele proclamava? Ele dizia assim: temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou a hora do juízo. E adorei aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, a tríplice mensagem angélica, que começou a ser proclamada em 1844, ela era o anúncio da vinda do juízo. E o juízo, existe uma relação intrínseca com o juízo e a obra do selamento. É importante entender que, ao proclamar a terceira mensagem angélica, então a primeira é o início do juízo, a segunda é caiu a grande Babilônia, porque por ocasião da mensagem dos mileritas, de que Jesus estava prestes a voltar, do início do julgamento, a maior parte das pessoas que se reuniram aguardando a volta de Jesus, voltaram cada um para a sua religião e abandonaram a mensagem presente. Então, caiu a grande Babilônia e suas filhas também se corromperam com ela. E é neste momento que um grupo pequeno de irmãos continua estudando as Escrituras, até que Samuel Snow e Irã Edson, andando pelo milharal, ele tem uma visão onde ele vê Jesus passando da parte santa para a parte santíssima do santuário. E ficou claro que a profecia das 2.030 tardes e manhãs estava certa, porém o evento é que estava errado. A data era perfeita. No dia 22 de outubro de 1844, Jesus passou da parte santa para a parte santíssima do santuário. E isso não foi entendido por muitos que estavam ali. Agora, o que o espírito de profecia fala a respeito de quando que começa a obra do selamento, tá? Então nós temos aqui, por exemplo, esse texto bem interessante. Dando um contexto do que acontecia ali no século XIX nos Estados Unidos, no início, no meados do século XIX, aconteceu uma guerra civil nos Estados Unidos, onde o país se dividiu em 2 partes, né? A parte norte era um país onde era a parte onde as pessoas eram contra a escravidão, eles ficaram mais industrializados, e a parte sul era mais agrária e necessitava de mão de obra. E eles aproveitaram para continuar usando a mão de obra escrava. E a parte norte era contra. E houve essa guerra, chamada de Guerra de Secessão, que durou alguns anos, e foi exatamente nesse contexto que surge a Igreja Adventista. Ellen White, a qual nós cremos possuir o espírito de profecia, possuir o dom de profecia dado por Deus, ela tem a seguinte visão, que diz o seguinte: foi durante a Guerra Civil dos Estados Unidos, quando muitos de nossos irmãos, cuja consciência não lhe permitia pegar em armas, se encontraram em situação probante.
Solicitou-se diversas vezes pela Review and Herald que nosso povo se unisse no dia de jejum e oração. Por fim, os primeiros 4 dias do mês de março de 1865 foram designados como dias de humilhação e oração a Deus, de acordo com Apocalipse 7, verso 3, para que o vento fosse sopitado, a guerra terminada, a fim de que pudesse ir avante a mensagem do assinalamento do terceiro anjo. Então a mensagem do assinalamento estava sendo proclamada naqueles dias. Por que será que estava sendo proclamado? Porque o assinalamento estava começando. E é interessante nós entendermos algo a este respeito. No grande conflito, Ellen White também descrevendo a respeito da visão de Daniel no capítulo 12, quando se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo, diz o seguinte: abrem-se as sepulturas, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Todos que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, saem do túmulo glorificados para ouvirem o concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei. Uma pausa até aqui. É interessante nós entendermos o seguinte. Aqui em Daniel 12, 1 e 2, está mencionando uma obra de ressurreição parcial. Por quê? Porque nessa ocasião vai ressuscitar 2 classes de pessoas. Os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, que começou a ser proclamado ali por volta de 1863, no início da Igreja Adventista, ou seja, de 44 a 63, e também os mais acérrimos inimigos da verdade e povo, né? Olha o que diz aqui. Saem do túmulo glorificados para ouvir o concerto de paz, estabelecidos por Deus com os que guardaram a sua lei, e os mesmos que os transpassaram, os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo, e os mais acérrimos inimigos da verdade e povo, ressuscitam para contemplar em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis obedientes. Então aqui nessa ressurreição parcial, vai ressuscitar os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, juntamente com os mais acérrimos inimigos da verdade, como por exemplo Nero, Napoleão Bonaparte, o próprio Espírito de Profecia no grande conflito menciona, outro que vai ressuscitar também Caifás, e os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo no Calvário. E é interessante que nós sabemos que é uma ressurreição parcial, por quê? Porque a Bíblia descreve que os ímpios apenas ressuscitarão depois do milênio, para a condenação final. Mas esses vão ressuscitar para conferir a glória, ou seja, Jesus voltando, e os fiéis ali vão ressuscitar para ouvir o concerto de paz. E o que é o conselho de paz? Então, Primeiros Escritos diz que o conselho de paz é o Pai, no momento mais terrível da crise, aparecendo dizendo o dia e a hora da volta de Jesus. Então, isso mostra que a obra do selamento já começou. Mas nós temos um texto que nos ajuda a entender melhor esse ponto interessante. Olha o que é dito aqui na meditação matinal de 59, na página 173. Mal sei o que dizer-vos. A notícia do falecimento de sua esposa foi-me acabrunhante. Foi-me difícil crer nela. E agora mal admito. Deus me deu uma visão na noite do último sábado, o qual passo a relatar. Vi que ela fora selada, e se levantará a voz de Deus, e se porá em pé sobre a terra, e estará com 144 mil. Então, a irmã White mencionando de uma irmã que morreu em seus dias, que foi selada, e estará de pé com 144 mil. Então, prova inequívoca de que o selamento já começou. Uma pergunta mais complexa que é feita é: mas a obra do selamento já começou? Se ela já começou, então isso significa que
os vivos já estão sendo selados, porque nós sabemos que o julgamento começa pelos mortos. Os vivos já estão sendo selados? Então essa é uma resposta mais complexa de dar. Por quê? Porque essa pessoa já foi selada, né, segundo a inspiração, né, essa pessoa ela não pode mais viver em pecado, né? O que diz o espírito de profecia a esse respeito, né? Aqui no Testemunhos Seletos Mundial, na página 70, diz assim: que estáis fazendo, irmãos, na grande obra de preparação? Os que se estão unindo com o mundo estão se amoldando ao modelo mundano, preparando-se para o sinal da besta. Os que desconfiam do eu, que se humilham diante de Deus e purificam a alma pela obediência à verdade, estão recebendo o molde divino e preparando-se para receber na testa o selo de Deus. Quando sair o decreto e o selo for aplicado, seu caráter permanecerá puro, sem mácula, para toda a eternidade. Então, segundo esse texto, eu entendo que talvez a obra do selamento não está sendo feito, com os vivos ainda. Por qual motivo? Talvez, e aqui é só uma alusão, segundo o que eu estou percebendo nesse texto. Porque se a obra do selamento já começou entre os vivos, isso significa que a pessoa que foi selada ela não pode mais pecar. Porque o texto diz aqui: quando sair o decreto e o selo for aplicado, seu caráter permanecerá puro, sem mácula para toda a eternidade. É possível que uma pessoa nos dias atuais seja selada e viva sem pecado, né? É possível que sim, mas é mais fácil acreditar e aceitar que por ocasião do decreto o selo vai ser aplicado conforme parece demonstrar aqui no texto, né? Quando sair o decreto e o selo for aplicado, seu caráter permanecerá puro por toda a eternidade. Então eu entendo que, dependendo da situação, existem pessoas hoje que estão sendo selados, provavelmente os mais idosos, que já estão, né, que já viveram essa vida inteira com Cristo. É possível que sim, mas de modo geral esse selo vai ser aplicado por ocasião dos decretos dominicais. E isso, estamos próximos de viver esse período, e quando a obra se encerrar, aí nós temos o número ali dos 144 mil completo, tá? Espero ter respondido a sua pergunta, e se ficou alguma dúvida, deixa aí no chat. Que Deus abençoe cada um de nós. E aí, Gabriel, é contigo. Então, o que você achou dessa resposta? O que você acha? Deixa aqui nos comentários. Agora vamos finalizar o programa, mas eu te espero aqui na semana que vem, terça-feira. Tchau, tchau.